Buenos dias a todos e todas. Eu digo buenos dias porque o Rio Grande do Sul é muito próximo, tanto em geografia, quanto também um certo espírito, uma certa herança dos povos aqui da Argentina e do Uruguai. A gente chama eles realmente de Los Hermanos. Bem, eu também quero pedir desculpas, porque eu estou atrasando as gravações das senhas diárias, tanto que hoje vou ler e refletir sobre as senhas de ontem. Depois, mais tarde, eu faço sobre as senhas de hoje, dia 11. Porque eu estou remodelando algumas coisas na estrutura, tanto da minha casa, do meu estúdio, digamos assim, quanto também nas estruturas do método de gravação. Mas não vai mexer muito não, só algumas coisas que eu tenho que remodelar. Bem, vamos então às senhas de ontem, as senhas diárias de ontem, que são sempre 2 versículos, uma oração feita por um membro de uma igreja de qualquer lugar do mundo, feitas por uma comissão ecumênica, várias igrejas, católica romana também, e que servem para leitura bíblica e também reflexão bíblica cristã diária. Então, senhas diárias do dia 10 de maio de 2023, uma quarta-feira, que foi ontem, 32º dia após a Páscoa, contando o domingo da Páscoa. E o título, que eu aliás vou dizer, serve em qualquer religião, budista, hindu, muçulmana, e a cristã é lógico, tanto pelos textos de hoje como pela atitude desse Deus Javé, libertador dos escravos, revelado em Jesus Cristo. A salvação e o amor se experimenta na pele e nos ossos. Antigamente, nas igrejas católicas mais antigas, década de 60, eu, quando era pequeno, ainda vi isso. Cruzes na frente das igrejas, onde estava escrito no braço da cruz, salva a tua alma. Jesus não agia assim. Jesus, quando oferecia salvação e amor, era para o corpo todo. A alma, só se você entende a alma como a vida, o corpo, a individualidade, essência. Mas não é para a alma como algo fora do corpo, não é. Não é este o sentido bíblico. A salvação e o amor se experimentam na pele e nos ossos. Vamos lá. Primeiro versículo para o dia de hoje, dia 10, vem do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 2. É uma palavra do Deus Javé, quase um desabafo diante da melancolia de algumas pessoas. Será que a minha opinião se encolheu tanto que já não pode remir, redimir, transformar? Ou será que já não há força em mim para livrar, para libertar, para promover a libertação do novo mundo?
E o segundo versículo vem do Evangelho, conforme Mateus, capítulo 8, versículo 2. Este um leproso aproximou-se e adorou Jesus, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. Purificar para o leproso era incluí-lo novamente na sociedade, restituir-lhe a dignidade, porque o leproso era marginalizado, era um coitado que alguns que se achavam puros, né? Diziam: ele é impuro, ele está pagando um pecado, ele fez alguma coisa pecaminosa e por isso está pagando. Deus não o abençoa, ele é impuro. Então, coitado, além de sofrer com a doença, ele sofria com essa carga de preconceito discriminador. Jesus, esse purificar para ele significava o corpo todo, a alma, a existência individual e social. E a oração feita por Dietrich Onen: quero experimentar-te na pele, sim, Jesus, na pele. De ti não quero ouvir apenas palavras sábias. Não quero levar para casa apenas boas palavras, nem rememorar apenas claros pensamentos. Tudo isso também, sem dúvida, mas sobretudo experimentar-te na pele. Muito bem. O primeiro texto é de Mateus, Evangelhos conforme Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai. Uma oração de Jesus, né? Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, mas as revelaste aos teus pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. E continua Jesus: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Deus Javé, libertador dos escravos. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele não chama as elites dos fariseus, dos sacerdotes, das elites econômicas, políticas e religiosas. Não. Exatamente, ele chama os oprimidos por essas elites. Tomem vocês, cansados e sobrecarregados, o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas no sentido amplo, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não que nem querem os fariseus, os sacerdotes, as elites moralistas, que sobrecarregam as pessoas e põem culpa nelas do sofrimento que elas já têm. E Provérbios, segundo texto é Provérbios, leitura contínua do livro de Provérbios, capítulo 7, versículos 1 a 27. É o capítulo inteiro, é grande. Tá? Então vou ler sem parar
Vou avisando, não vou parar muito para as interpretações, mas vejam, é um texto machista. Ele não é assim abertamente machista, mas ele põe sempre a culpa na mulher. Fala da mulher enganosa, prostituta. Mas peraí, e o homem que vai atrás da prostituição? Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos, meus preceitos. Obedeça aos meus preceitos e você terá vida. Guarde os meus ensinamentos como a pupila dos seus olhos. Ver claramente. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana e suas palavras sedutoras. Mas quem é que ouve, abre os ouvidos para as palavras de sedução? E por que ele está culpando só o sexo? Culpa também a ganância. Não é moralista essa partezinha aqui dos provérbios, que não é escrito por uma só pessoa, é uma coleção. Tá? Da janela de minha casa olhei através da grade e vi os inexperientes no meio dos jovens, um rapaz sem juízo, vi um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, entardecer do dia, e chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, na esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o, ele disse descaradamente: tenho em casa carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir meus votos. E leva ele pela barriga. São as ganâncias, né? Quem é ganancioso aqui? Os dois. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei. Estendi sobre meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer e gozemos as delícias do amor. Isso é sexo, não é amor, né? Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem e levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, da sedução, digamos assim. Não se perca nesses caminhos. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce à sepultura, para as moradas da morte. Sim, a casa das ganâncias, né? Tem textos anteriores de Provérbios que ele diz ali: não ande nos caminhos dos maus, dos gananciosos, dos que só pensam maldade. Então, nesse sentido, tá bem. Porque a salvação e o amor de Cristo querem o bem da pessoa inteira. Se experimenta na pele e nos ossos, na restauração daquela pessoa que está ali com um problema físico, lepra.
A salvação e o amor se experimenta na pele e nos ossos, na vida, na alma, no corpo, na inteireza que nós somos. Daqui a pouco vou gravar as senhas e a reflexão para as senhas do dia de hoje, 11 de maio. Um bom dia, um grande abraço.